Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Peço desculpa pelo atraso. Peço desculpa principalmente ao pessoal que está nos assistindo aí pelo YouTube, pelo canal oficial da CEPLAG. Nós hoje estamos começando o ciclo de palestras da CEPLAG, com a primeira palestra, com uma... Opa, desculpa, gente. Acontece ao vivo, hein? Isso aqui é audiência fiel. Fica assistindo mesmo a mesa. Obrigado, hein, Lilian? Obrigado pela audiência. Imagina. Bom, como eu estava falando, hoje a gente inicia o ciclo de palestras da CEPLAG, tá? É uma parceria entre a CEPLAG e a GEST Rio. Compõe a nossa mesa de palestrantes o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, o senhor Nelson Rocha, a subsecretária executiva da CEPLAG, a senhora Lilian Lima Alves, o subsecretário de Planejamento Estratégico, o senhor Bruno Sobral, a presidente do Sindicato dos Servidores do Estado, GEST Rio, a senhora Ana Paula Silva, e o nosso querido convidado e palestrante de hoje, o professor Dr. Caetano Pena. Tá? Antes de passar a palavra para o pessoal à mesa, eu queria dizer que, para o pessoal que está no YouTube, principalmente, a gente disponibilizou um e-mail para as perguntas, podem ser feitas durante a palestra, a gente vai estar organizando as perguntas aqui. Tá? O e-mail é ciclodepalestras@planejamento.rj.gov.br. Ele também está no chat do YouTube. Agora, com a palavra, o nosso secretário de Planejamento e Gestão, senhor Nelson Rocha, por favor. Bom dia a todas e todos. Dizer que é um prazer estar aqui na abertura desse evento, né, sobre políticas orientadas por missão e a relevância dessa política para o desenvolvimento do nosso Estado. É sempre um prazer, à medida que a gente pode debater assuntos de tamanha relevância que muitas vezes passam ao largo, sem que a gente possa se aprofundar, porque o dia a dia é muito pesado e acabamos deixando de nos organizar e planejar, e não é por outro motivo que a nossa Secretaria de Planejamento, né, Ana, é super importante, e o Estado, por vezes, por muitos anos, deixou de se organizar exatamente porque não promoveu planejamento de forma adequada. Então, para mim, particularmente, e aqui já cumprimentando o Bruno Sobral, que é o subsecretário de Planejamento Estratégico, subsecretaria que nós criamos exatamente com esse intuito. Nós que somos desenvolvimentistas, né, acreditamos que o crescimento do Estado pode gerar melhor qualidade de vida, geração de emprego e renda para as pessoas. O planejamento estratégico é fundamental. Então, é sempre bom enfatizar isso, porque muitas vezes a gente não tem essa percepção. Queria cumprimentar... Nelson já chegou. Eu já cheguei, vocês viram, né? Eu acho que tem um problema entre a cadeira e o telefone. Acho que é o tamanho da unha que não acaba esbarrando. Essa cadeira. Queria cumprimentar a Ana, né, que é a presidente da GEST Rio. É um prazer estar fazendo um trabalho em conjunto, porque eu acredito no servidor, né? Eu acredito que aqueles que estão no cargo em comissão, aqueles que estão em cargos como agentes políticos, que é o caso do secretário, na verdade eles devem estimular para que o servidor possa sempre ocupar, e falávamos agora há pouco sobre a importância, né, estratégica e as funções estratégicas que cada dia mais os servidores devem ter
até porque o Estado ele permanece, independentemente de quem esteja à frente. Então, seja um secretário, seja o governador Cláudio Castro, que de alguma forma tem contribuído e tem compreendido dessa forma também, por isso nos deu autonomia para que a gente pudesse conduzir e direcionar o Estado para esse propósito. Então, independentemente, eu acho que cada dia mais os servidores devem ocupar as funções estratégicas da Secretaria e do governo de uma maneira geral. Cumprimentar o professor Caetano aqui, e agradecendo ao mesmo tempo pelo fato de poder dividir conosco um pouco da sua experiência. Eu acho que para nós que estamos entrando numa fase de planejamento estratégico voltada para o desenvolvimento, nada melhor do que o seu conhecimento, né, orientado por missão, porque nos dará exatamente o caminho que devemos seguir. Falávamos também agora há pouco sobre a necessidade do Estado ter uma direção, e a gente não vê isso há algum tempo. O professor Caetano, que já colabora na FAPERJ, então é sempre importante a gente poder conhecer cientificamente todas as alternativas para poder conduzir o planejamento estratégico de forma adequada. Por fim, cumprimentar a minha querida amiga com quem eu sempre brinco aqui, a Lilian, que já trabalhamos juntos há muitos anos, né? E Lilian, que vem conduzindo a subsecretaria executiva com primor, enfim, tem tocado lá o dia a dia da secretaria, meu braço direito, e tem sempre correspondido. Então, eu tenho a certeza que a Lilian pode contribuir muito também, uma servidora de carreira da Controladoria Geral, não exatamente da CEPLAG, mas da Controladoria Geral do Estado. E dizer a vocês que eu, infelizmente, não poderei ficar, eu já me penitenciando, falei com o professor Caetano, mas depois eu já pedi que eu vou pegar o vídeo para poder escutar em casa com mais atenção. Essa é uma das vantagens da tecnologia, né? Porque a gente pode aproveitar, mas é que eu tenho um compromisso, vou ter que me ausentar. Então, queria desejar a todos um excelente evento. Aproveitem, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ter uma pessoa do nível do Dr. Caetano para poder nos ajudar aqui a compreender melhor como podemos seguir em frente e fazer o desenvolvimento que tanto planejamos para o Estado do Rio de Janeiro, e isso com estratégia, com planejamento, fazendo de forma adequada para não desperdiçarmos esforços. Muito obrigado, bom evento a todos. Muito obrigado, senhor secretário. Vou passar a palavra agora à presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, a senhora Ana Paula Silva, por favor. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Paula, eu estou como presidente do GEST-Rio, Sindicato dos Gestores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Até gostaríamos de poder representar todos os servidores públicos do Estado, mas a nossa cota é um pouco mais modesta. Nós representamos as carreiras de especialistas em políticas públicas, analistas de planejamento e orçamento, analistas de finanças públicas, especialistas em gestão da saúde e especialistas em previdência social. Cumprimento a todos na mesa, na pessoa do secretário, e agradeço demais à Secretaria de Planejamento e Gestão pelo espaço, pela parceria que nós estamos empreendendo aqui, que esta seja a primeira de muitas outras palestras e capacitações que venhamos a fazer. E é importante a gente destacar que, recentemente, nós fizemos uma pesquisa de clima junto aos nossos filiados, e um dos temas que apareceu com mais frequência como demanda dos gestores públicos do Estado foi justamente a necessidade de se realizar eventos
com esse perfil de trazer o debate de temas estratégicos e importantes para a discussão da gestão pública, e agora nós temos a CEPLAG justamente trabalhando nisso e atendendo a esse anseio que é um anseio antigo da nossa categoria. Então, parabenizo demais a gestão da CEPLAG pelo evento e particularmente esse tema que o professor Caetano vai ministrar agora. É um tema muito alinhado com as demandas que nós recebemos nessa pesquisa, porque um dos temas foi justamente estratégias de planejamento estratégico, vejam vocês, né? E essa pesquisa já tem uns meses. Então, a gente está bastante sintonizado com as demandas dos gestores públicos e justamente esse tema é um tema muito contemporâneo, muito moderno e que vem sendo implementado por outras esferas governamentais ao redor do mundo. Então, saúdo esse evento e essa oportunidade. Acho que a gente tem um problema tecnológico ali sendo resolvido, mas muito inovadora essa experiência e colocamos a GestRio à disposição para que outros eventos desse porte sejam realizados no futuro. Muito obrigada e uma boa palestra a todos. Muito obrigado, Ana Paula. Agora a gente convida o nosso palestrante convidado para começar a explanação sobre o tema principal da palestra. O professor Caetano, professor doutor Caetano Pena. Por favor, gente, uma salva de palmas, vamos recebê-lo aqui. Bom dia a todos e todas. Está funcionando aqui? Alô? 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 Vocês me escutam, né? Eu estou um pouco rouco, peço desculpas. Bom, primeiramente agradecer pelo convite ao Bruno, à Paula, ao secretário, a todos os presentes. É uma honra estar aqui. Eu que sou carioca, fluminense, tricolor. Então, é ótimo poder contribuir para essa retomada do Rio de Janeiro, né? Eu acho que é muito importante. A minha mensagem, né, antecipando um pouco a mensagem, é importante esse planejamento, acho que para reavivar o Rio de Janeiro. 2 anos atrás eu fui embora da cidade para trabalhar na Holanda e um pouco por conta da decadência do Rio de Janeiro. Minha esposa é espanhola, ela não aguentava mais viver aqui. Então acho que parte da minha angústia como carioca e cidadão fluminense é ver o Rio de Janeiro retomando o caminho do desenvolvimento. Então esse é um pouco só, esse preâmbulo. Eu vou falar um pouco agora, um pouco da minha trajetória. Para quem não me conhece, eu sou Caetano Pena, eu sou professor da FRJ de Economia, da Tecnologia e da Indústria. Estou em licença, justamente porque eu fui para a Holanda, por conta de uma expatriação da minha esposa, que trabalhava aqui no Rio de Janeiro. E eu trabalho com políticas de inovação desde 2012, mais ou menos, quando eu comecei a trabalhar com a professora Mariana Mazzucato, que é o principal expoente dessa vertente das políticas orientadas por missão. Eu colaborei com ela para uma consultoria para o Ministério da Ciência e Tecnologia, em 2014, estudando o sistema brasileiro de inovação. Posteriormente, fiz outras consultorias para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, também nessa área de política de inovação orientada por missões. Dentre outras atividades, também preparei um curso de capacitação sobre políticas e a economia da inovação, com foco especialmente em políticas orientadas por missão para os servidores da FINEP. Depois também fiz, já durante a pandemia, uma outra capacitação para os servidores da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.
tudo nessa área de economia da inovação, políticas orientadas por missão. Então, o que eu apresento hoje não é em si uma capacitação, é uma introdução ao tema, porque é impossível esgotar esse assunto em uma palestra. Antecipando até a mensagem que eu quero deixar, são talvez 3 mensagens. A primeira é o que eu falei. Eu acho que uma política orientada por missão, mais do que objetivos a serem cumpridos, né, a missão como um objetivo a ser cumprido, ela deve servir como inspiração para todos os cidadãos fluminenses, todas as esferas governamentais, cidadãos e setor privado, para que todos caminhem juntos nessa reconstrução do Estado do Rio de Janeiro. Segunda mensagem é que eu não vou ensinar vocês a fazer política orientada por missão. Eu vou falar muito de capacidades institucionais e eu acho que a principal capacidade são vocês, são gestores do Estado, são vocês que vão poder construir isso, conhecem as engrenagens do Estado, como funciona o governo e conhecem também as suas áreas de desenvolvimento do Estado. E a partir desse conhecimento é que se constrói uma política orientada por missão bem feita, com um diagnóstico sólido. Então eu concordo com a fala do secretário de que os gestores eles devem utilizar essa capacidade e sua capacitação para botar em prática o conhecimento em prol do desenvolvimento e do bem-estar social do Rio de Janeiro. É isso um pouco a mensagem. Então não há uma receita de bolo, existem diferentes abordagens, a abordagem mais conhecida é a da Mazzucato, só que essa abordagem muitas vezes não é adequada, para alguns tipos de desafios que se pretende resolver com as missões, porque eles são muito complexos, não podem ser mensurados de maneira inequívoca, e 2, para contextos de países em desenvolvimento e regiões em desenvolvimento. Então é preciso repensar como adequar esse arcabouço para os problemas e o contexto do Rio de Janeiro. Então eu vou terminar a fala falando brevemente sobre algumas ideias, a mensagem que eu quero deixar para vocês. E, obviamente, esse é o início de um diálogo, como eu coloquei para o Bruno Leonardo, com quem eu estudei economia na UFRJ. A gente pode continuar esse diálogo e interação daqui para frente. Bom, essa era das políticas de inovação, ciência, quando eu falo política de inovação, eu estou falando política de ciência, tecnologia e inovação, tá? Orientada por missões, ela muda, inverte a lógica da inovação. Muitas vezes as políticas de inovação buscam aumentar a quantidade de P&D em relação ao PIB, como um fim em si mesmo, ou a quantidade de patentes, ou o número de doutores formados, sem que haja um benefício direto para a sociedade na resolução dos seus desafios. Com as políticas orientadas por missão, que se pretende que a inovação seja um meio para se alcançar fins maiores. Ela é inspirada inicialmente pela corrida à Lua, a corrida espacial, né? E uma publicação simbólica dessa questão da política de ciência, tecnologia e inovação em prol do bem-estar é o livro do Richard Nelson, que é um dos fundadores da Escola Evolucionária de Economia, A Lua e o Gueto. E ele perguntou, se a gente consegue pousar na Lua, por que a gente não resolve o problema do gueto, né, problemas sociais? A resposta dele teve muito mais a ver com a problemática das questões sociais e com a problemática política, da agenda de prioridades políticas. Mas, implicitamente nessa pergunta está a noção de que a ciência, a tecnologia, a inovação e o conhecimento em geral podem e devem contribuir para a resolução do que nós chamamos de problemas societais. E aí embarca não apenas as questões sociais, mas também questões ambientais e outras questões da sociedade, né? Então ela é inspirada pelos grandes programas americanos orientados a missões, que era pousar na Lua e retornar, pousar o ser humano na Lua e retornar de maneira segura para a Terra. O projeto Manhattan, que foi de desenvolvimento da bomba atômica, e posteriormente outras políticas no campo da defesa e da energia. Ela é uma definição bem simples, políticas orientadas por missão são políticas sistêmicas, então elas não são apenas focadas em uma tecnologia específica, mas um sistema mais complexo, o que nós chamamos de sistema de inovação, que usam o conhecimento científico para resolver problemas específicos. É uma definição bastante restrita, né? Como eu conversei
ontem, na verdade, nós não estamos falando apenas de conhecimento científico, nós não estamos falando apenas de, ainda que eu tenha retirado daí, inovações tecnológicas. Uma definição mais abrangente seria a utilização do conhecimento para resolver problemas através da inovação. E a inovação passando por inovações institucionais, inovações tecnológicas e inovações sociais, dentre outras. Essa nova rodada, ela tem um foco diferente. Eu vou falar de 3 gerações de políticas orientadas por missão. A atual, ela não é mais restrita a campos tecnológicos, em que você gostaria de colocar uma pessoa na Lua, mas a aplicação da tecnologia e das soluções desenvolvidas para alcançar esse feito, a difusão, né, e a aplicação dessas soluções para além desse campo fim não era algo diretamente perseguido. O fato de eu estar utilizando tecnologias que foram criadas inicialmente na corrida espacial, né, todas as tecnologias de comunicação e de informação, basicamente têm sua raiz nesses programas orientados por missão, né, mas elas foram um efeito secundário. Além disso, também todo dia que a gente anda no automóvel hoje em dia com airbag, também está utilizando tecnologias que foram colocadas, criadas para colocar o homem na Lua. O explosivo que está dentro do airbag é o explosivo do foguete. O sensor que tem no airbag para ele detectar se há uma colisão ou não, foi também o sensor desenvolvido para o míssil balístico. Tudo isso, então, tem sua origem em políticas orientadas por missão. Mas, atualmente, o que se quer é não apenas demonstrar que é possível ou alcançar feitos tecnológicos. O que se quer é que essas tecnologias, de fato, sejam utilizadas na sociedade, se difundam. Por exemplo, poderia haver uma missão tecnológica que seria demonstrar, que já foi demonstrado, obviamente, que se pode criar energia solar, energia a partir da luz do sol. Mas não é suficiente apenas demonstrar isso. O que se quer é que essa energia solar substitua as fontes fósseis de energia. Então é uma problemática bastante distinta. Então, essas 3 gerações, o trabalho do Rainer Kattel e da Mariana Mazzucato, de 2018, o Rainer Kattel foi por acaso, foi meu orientador de mestrado também. Eles fazem uma visão mais abrangente do que seria a política orientada por missão, para dizer que também as missões de emparelhamento industrial foram a primeira geração. Quando os Estados Unidos eram um país em desenvolvimento e a Alemanha também fizeram políticas de emparelhamento industrial, que em inglês fala catching up, eles estavam perseguindo uma missão sistêmica. Posteriormente, Brasil e outros países latino-americanos e asiáticos com maior ou menor grau de sucesso também perseguiram. Né? A gente pode dizer que o Brasil, de fato, se industrializou perseguindo uma missão sistêmica. Aí depois temos as clássicas missões de fronteira tecnológica, essas que eu acabei de mencionar, que são a inspiração, e, por fim, as contemporâneas, a resolução de grandes desafios societais, que tratam, por exemplo, de mitigar mudanças climáticas, problemas ambientais, questões demográficas, o que a gente chama de transições sociotécnicas, que é mudar de uma configuração do setor que fornece, por exemplo, alimentos, que vai ser uma missão que eu vou falar, para uma nova configuração mais sustentável, e a melhor exemplificada, mais bem exemplificada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pelos ODS, uma lista, por exemplo, de potenciais missões a serem desenvolvidas. Nesse trabalho que eu produzi com a Mariana Mazzucato em 2016, foi publicado em 2016, nós elaboramos alguns princípios das políticas orientadas por missão. Primeiro, é que ela deve se construir sobre as características-chave do que é o processo de se inovar. Ele é incerto, nós não sabemos o que vai ser possível demonstrar tecnologicamente possível. Ele é cumulativo, o que nós aprendemos ontem é a base do que nós vamos aprender hoje e construir e inovar hoje, que será a base do amanhã. E ele é coletivo, não se trata do inovador sozinho na garagem fazendo sua inovação, mas um esforço coletivo. Além disso, a incerteza ela não é apenas tecnológica, é preciso frisar. Uma vez que você supera a barreira tecnológica, há 2 outras barreiras. Uma é econômica, a tecnologia pode ou não, né? A inovação, na verdade, porque é maior do que a tecnologia, mais do que a tecnologia, pode ser viável economicamente ou não. E isso é fundamental para se queremos difundir essas tecnologias, essas inovações. E a incerteza social, que também pode ser viável economicamente, pode ser viável tecnicamente, mas pode não ser socialmente aceitável. Inclusive, pode deixar de ser socialmente aceitável, né? O caso da energia nuclear, depois de Fukushima, do acidente nuclear em Fukushima, é bastante claro. Quando a Alemanha, os cidadãos alemães,
decidiram que não queriam, não aceitavam mais o risco de produzir energia nuclear, e começou-se uma transição energética, o que a gente chama de transição sociotécnica do sistema energético alemão para uma configuração baseada em renováveis. Segundo, ela requer um tipo específico de financiamento, que é paciente, então ele consegue lidar com a incerteza, espera os resultados no longo prazo. Terceiro, é o que eu já mencionei, é uma política sistêmica, você não olha apenas a um setor, uma tecnologia específica, mas você tenta que todos os elementos desse sistema, desde o setor público, setor privado, instituições de pesquisa, cidadãos e toda a cadeia produtiva, cadeia de valor, trabalhe conjuntamente para alcançar os feitos da missão, que define direções concretas e permitem construir uma rede de agentes públicos e privados. Esse eu posso passar, é uma perspectiva ampliada, mas é basicamente não olhar apenas ali a colaboração entre empresas e instituições de pesquisa, mas olhar toda essa rede de agentes. Segundo, a fim de estimular esse processo da formulação e criação de tecnologias, setores e mercados, é preciso criar novas relações, né? Não se trata, de modo algum, o Estado substituindo a iniciativa privada para resolver problemas e fornecer soluções. É o Estado capitaneando como se fosse o maestro de uma orquestra, em que cada músico tem um papel a cumprir, mas é preciso que haja essa orquestração, é preciso que o condutor diga qual é o ritmo e ajude com incentivos e desincentivos que todos colaborem para o mesmo fim. Então você precisa tentar incentivar que atores relevantes contribuam para o desenvolvimento da solução, o alcance da missão, e que, ao contrário, aqueles que não estão interessados não atrapalhem também. É preciso pensar grande, então, quando eu digo também que a missão é uma inspiração para todos, significa que o Estado deixa de pensar só no curto prazo, por exemplo, para fazer superávit primário ou para tentar resolver problemas, no caso nacional, de balança de pagamentos, e pensar aonde queremos chegar, o que queremos ser, qual a nossa posição no mundo, o que vai ser o potencial do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro, perante todos o tabuleiro geopolítico. E é preciso criar um senso de propriedade, né? É preciso que a missão seja algo legítimo, né? Então, eu até falei ontem, reunindo com a equipe do subsecretário Bruno Sobral, que uma coisa é nós falarmos de sustentabilidade, e talvez isso não seja tão inspirador para a parte da população fluminense. Mas se você fala que em outras soluções que melhoram o bem-estar dela, que vão contribuir para a sustentabilidade, como saneamento, isso talvez seja algo que a pessoa se identifique, né? Então, é um pouco também da forma como fala e como que a gente define as missões. Eu já falei dessa definição. E aí o que eu falei também, que o fundamental nessa política é um diagnóstico claro. Qual é o problema que se pretende resolver, qual é o desafio, né? A gente fala de desafios, missões, vetores e projetos. Qual é o desafio, como que ele se traduz, como nós podemos enquadrar esse desafio em um tipo de missão e como que essa missão pode ser casada com as capacidades institucionais, seja do setor público, seja do setor privado, para resolver os grandes desafios. Então, você precisa identificar debilidades e entender quais as potenciais soluções do desafio, identificar quais são os pontos fortes do sistema. Então, eu vou até falar brevemente um pouco do contexto fluminense, em termos das nossas virtudes e deficiências, ao final dessa palestra. E também identificar oportunidades futuras, né? Não adianta a gente fazer planejamento olhando para o retrovisor quais são nossas capacidades, mas pensar quais são nossas potencialidades também. É preciso ter em mente justamente que os desafios são algo maior, né? Eles são diferentes das missões. Então, um desafio, por exemplo, botando bem concretamente, né? Um desafio é a Baía de Guanabara limpa. Uma missão seria sanear o entorno da Baía de Guanabara. Uma outra missão seria retirar o plástico e a poluição e acabar com o lodo que tem no fundo da Baía de Guanabara. Então, você teria outras missões também, monitoramento do grau de poluição, do nível de poluentes na Bahia, seria já um projeto dentro dessa missão. Mas você, na verdade,
eu utilizei também essa metáfora ontem das bonecas russas, né, que você abre uma e tem uma outra dentro e sempre você pode diminuir o problema. A gente poderia considerar que a missão seria a sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro, em que a despoluição da Baía de Guanabara é uma missão, que é o desafio é a sustentabilidade e a missão é a despoluição. Então, na verdade, não tem uma resposta certa para como que você faz isso. É preciso pensar o problema de uma maneira clara e diagnosticá-lo para poder criar missões factíveis. E, como eu disse, é importante que seja algo legítimo para a população, para que todos caminhem juntos. Esse é o livro da Mariana e um outro que eu produzi com ela. Ela fala muito do Estado empreendedor, mas eu acho que a metáfora, como eu disse, que eu prefiro é do Estado regente, em que ele sim empreende algumas iniciativas, mas ele tenta induzir a iniciativa privada e, às vezes, investindo numa área de maneira líder, ele induz o investimento também de outros atores do sistema produtivo. E, por fim, é preciso aprender, né? Aprender com o que se está fazendo, né? Uma vez que tem início, por exemplo, essa rodada de planejamento estratégico, e aí se desenvolvem programas piloto, é preciso aprender com o que se fez, e aí, mais uma vez, vocês são fundamentais para criar esses mecanismos e absorver esse conhecimento, né? Criar mecanismos de aprendizagem e absorver esse conhecimento. A Mariana, em 2018, publicou um relatório paradigmático até para essa abordagem nova de políticas orientadas por missão, um relatório da União Europeia, que é conhecido como relatório Mazzucato. E ela define 5 critérios para a definição de uma política orientada por missão. E é aqui que eu já problematizo, porque nem sempre é possível enquadrar um desafio nesses critérios. Então, é por isso que eu digo, não é uma receita de bolo. Tá? Vocês devem ter isso em mente se vocês forem criar esse planejamento estratégico, mas sejam criativos e pensem se é adequado ou não. E eu vou dar uma abordagem alternativa a essa da Mariana, que é inspirada nessa abordagem dela, mas que é utilizada pela Agência de Inovação Sueca para transformar o sistema de alimentação sueco para rumo à sustentabilidade. Mas o primeiro, eu acho que é um critério fundamental, que eu concordo plenamente. Tem que ser algo arrojado e inspirador, e com ampla relevância social. O Rio de Janeiro não carece de desafios óbvios, que são evidentes, que praticamente todos concordam, desde saneamento e urbanização, passando por serviços públicos, transporte, mobilidade, até segurança pública, dentre outros. Acho que ninguém discorda. Nós temos tantos problemas que é fácil encontrar alguns que sejam de relevância social. O difícil é apresentá-los como uma missão inspiradora, e aí parte do trabalho também de comunicação. Devem ser ambiciosas, então não é definir também uma missão que você sabe que você vai alcançar, porque aí realmente é um viés de confirmação, não é a ideia. A ideia é que ela seja ambiciosa, que seja algo que vai desafiar todos a agirem conjuntamente para alcançar um objetivo comum, mas que seja realista, né? Também não adianta botar o alvo lá longe, sabendo que muito dificilmente você vai alcançá-lo. É uma questão de calibragem, inclusive pode se rever essas missões. O outro critério que ela propõe é que a missão seja interdisciplinar, que requeira, então, conhecimento de diferentes áreas. Veja bem, ela fala muito de política de inovação orientadas por missão. Eu já penso que a política orientada por missão ela vai além da esfera da política de inovação propriamente dita. Ela pode e deve concertar os esforços posto no âmbito do Estado de diferentes secretarias, não apenas a de Ciência e Tecnologia, mas de Desenvolvimento Social, dentre outros. Eu também não sei o nome de todas as secretarias, mas Secretaria de Educação, dentre outras, devem fazer parte, e muitas vezes não será através do conhecimento científico que se desenvolverá soluções. Intersetorial, no sentido de também juntar diferentes áreas do setor produtivo para desenvolver soluções, e com a participação de múltiplos agentes ou atores que também precisam externar sua visão sobre como resolver aquele desafio. Quanto maior a participação de diferentes atores, mais legítimo deverá acabar sendo essa política. A direção precisa ser clara. Aí também é um outro problema. Clara, sim, direcionada, sim, mas muitas vezes a mensuração é muito difícil, inclusive você traçar a linha de causalidade desde um projeto
que se inserem no programa orientado por missão até o impacto, é uma tarefa bastante elusiva, né? Você dizer que um desenvolvimento de certa solução de baixo carbono leva a uma redução de X em emissões, requer muitas suposições que também muitas vezes é contraproducente. Mas, se possível, quebrando a missão em pedaços menores, você vai poder definir objetivos mensuráveis. E o prazo determinado também é importante para você ter um horizonte de avaliação. Assim, não deve se prender que as missões sejam sempre mensuráveis, sempre que possível, sim, porque isso facilita tanto a avaliação e o monitoramento do alcance da missão, como também o aprendizado. E as soluções não devem ser determinadas já no plano de ação, em que você diz que a missão é desenvolver um bioreator para diminuir as emissões dos lixões fluminenses, e sim falar queremos soluções para tratar do problema de emissões dos lixões. E aí deixar que a sociedade proponha novas abordagens. Inclusive, você poderia ter aí um papel para diferentes agentes, como a FAPERJ, né, que foi mencionado que eu trabalho, em que ela poderia ter uma chamada pública por soluções que se inserem num programa orientado por missão. Aqui é uma figura, então não pude traduzir, mas ela dá um passo a passo, que também pode servir de inspiração. Eu não tenho certeza se eu compartilhei esse relatório, em que ela tem um roadmap, né, uma rota de desenvolvimento da política, mas desde a seleção da missão, que seja democrática e legítima, uma coprodução entre o setor público, privado e a sociedade civil para produzir o que seria o plano de implantação, a definição em si da missão em termos de objetivos mais concretos, um mapeamento das capacidades e capacitações para poder saber o que nós temos para alcançar essas missões e o que nos falta. Então, alguns projetos serão de utilização dessa capacidade e capacitação e outros serão de criação de novas capacidades. Enfim, aí eu falo também de ferramentas decisórias, da gestão da falha e o compartilhamento de resultados, mas eu acho um pouco menos relevante no âmbito do que nós estamos discutindo. Esse é o relatório do Medinsky e Mazzucato, definição do escopo. Então, qual é o escopo do desafio, qual é o cenário da situação, quais são as visões e os objetivos, uma visão tem que ser ambiciosa e legítima, análise da trajetória de inovação e o roadmap de políticas até também os mecanismos de aprendizagem. A definição das missões requer uma tradução, portanto, desses problemas, dessas áreas problemas, em requisitos funcionais que guiam o desenvolvimento. Aqui eu estava falando para o público da FINEP, então focava na ciência e tecnologia, mas que guiam o desenvolvimento de soluções. Elas não selecionam certas soluções, mas estabelecem uma direção clara. Então, elas não definem o que seria o sucesso e ela não seleciona vencedores. Ela cria oportunidades para aqueles que são desejosos a contribuir e têm uma visão de que podem, sim, contribuir. Elas devem ser ousadas, esses são os critérios dela, mas também devem ser vinculadas às atividades em diferentes disciplinas e impulsionar essa transformação e mudança sistêmica. E ela deve ser de fácil comunicação para o cidadão comum. Não deve evitar jargões, né? A definição tanto do desafio, este é o nosso desafio e esta é a nossa missão, ela deve ser uma linguagem fácil de entender para a pessoa que não é especialista no tema. Então, vamos passar agora nessa parte, terminando até essa parte de conceitual, vamos falar um pouco de alguns exemplos do que nós temos em curso dessa nova geração de políticas orientadas por missão. A primeira delas é o chamado Programa Horizonte Europa. É um programa de financiamento para ciência e tecnologia. Esse já é o 8º programa da União Europeia. Eu acho que são de 5 em 5 ou 4 em 4 anos. E através de chamadas públicas, eles financiam tanto projetos de pesquisa, como projetos de desenvolvimento tecnológico, até projetos de empresas para inovação. E eles definiram 5 grandes desafios. O combate ao câncer, a adaptação às mudanças climáticas,
oceanos, áreas costeiras e águas em geral limpas, né, rios limpos, cidades inteligentes e neutras em carbono e a saúde do solo e a alimentação. Até recentemente eles ainda estavam na fase do diagnóstico dessas áreas e a definição das missões em si ainda não estava terminada, ainda não tinham sido terminadas. Em 2018, o Reino Unido anunciou 5 missões como parte de sua estratégia industrial. E aí sim eles já têm um pouco de uma linguagem que é um pouco da missão, ainda que eles não tenham inserido critérios quantitativos mensuráveis, né? Usar dados, inteligência artificial e inovação para transformar a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento de doenças crônicas até 2030, garantir que as pessoas possam desfrutar de pelo menos 5 anos de vidas independentes e extras saudáveis até 2035 e, simultaneamente, reduzir a diferença entre a experiência dos mais ricos e mais pobres. Essa missão foi altamente ambiciosa e, na verdade, ela é bastante infactível. Você aumentar 5 anos de vida na expectativa de vida em 15 anos. A maioria dos cientistas que trabalham nessa área, da área de saúde, disseram que isso não é possível e depois da pandemia menos ainda. Ainda assim, então é um exemplo talvez de um mau diagnóstico, de mal definição da missão. Reduzir pela metade o uso de energia de novos edifícios até 2030. O Reino Unido tem um estoque de construções bastante antigo, né, em que você não tem uma eficiência energética alta. E aí essa missão seria para construir de maneira eficiente. Há outros aspectos relacionados ao uso de energia, que é o retrofit, é você aumentar a eficiência energética de outros edifícios. Portugal tem um piloto disso em Lisboa, em que eles fizeram um mapeamento virtual de um bairro de Lisboa chamado Anjos, e a partir desse espelhamento virtual eles podem calibrar quais seriam as melhores medidas de retrofit para aumentar a eficiência energética. Então, é uma forma de implantar essa missão de melhorar a eficiência energética de uma região, de um bairro, através também da utilização de dados e de tecnologias. Colocar o Reino Unido na vanguarda do design e fabricação de veículos de emissão zero, né, elétricos ou a célula de hidrogênio, e tornar efetivamente emissão zero todos os carros e vans novos até 2040. Então, aí você já combina uma ambição de competitividade industrial com uma ambição também de sustentabilidade. E criar o primeiro cluster industrial de carbono zero líquido, né, que eles chamam net zero, em que ele absorve a quantidade de carbono na mesma medida que emite, do mundo até 2040, e pelo menos um cluster de baixo carbono até 2030. Então significa que as emissões não são significativas. Passando já para um nível subnacional, a cidade espanhola de Valência também criou 16 missões de pesquisa e desenvolvimento para a sociedade e a economia, né? E divididas em 6 áreas: a indústria, a saúde, a inovação e a educação, as cidades, a agricultura e meio ambiente, o transporte e mobilidade. Então, na indústria, também aqui ainda são os desafios, né? Eles não traduziram esses desafios em missões propriamente dita. Uma indústria produtiva, por exemplo, de qualidade, redução e reutilização de resíduos. No caso da saúde, a prevenção e controle integral das doenças crônicas, oferta suficiente de atividades para os cidadãos idosos, né? Uma educação orientada à inovação, incrementar o peso da indústria. Aí eu não sei o que significa o HTNE, que eu acho que é um centro de excelência tecnológica. Criar cidades inteligentes, inclusivas e sustentáveis, o turismo acessível, a agricultura e meio ambiente, a recuperação e revalorização das zonas rurais valencianas, a produção de alimentos, a disponibilidade de água para todos, a redução e o controle de incêndios, e aí, no caso do transporte e mobilidade, sendo que eles ali tem uma foto que a gente sabe, parece muito Rio de Janeiro, né? Isso que dá a comprar do banco de imagens. Polo logística multimodal integrada, flexível e eficiente, né, porque ali é a barca, a ponte Niterói e um avião da Gol, bastante interessante. Mobilidade e transporte. Não fui eu que criei, tá? Isso eu peguei do site, então são os valencianos que compraram essa imagem. E a mobilidade e transporte eficiente, sustentável, seguro e acessível. Mais uma vez, eles ainda estão na fase diagnóstica. Então, na verdade, eu acho que
esses 3 casos especificamente, eu falei, esses ainda estão na fase de diagnóstico. São 2 coisas que eu quero ressaltar aqui. Primeiro, todo o tempo dedicado ao diagnóstico é um tempo bem utilizado. É importante definir uma missão de uma maneira sólida, baseado em dados, baseado em evidências, né? E segundo, que cada um está desenvolvendo a própria abordagem, a partir de inspirações, a partir de experiências próprias, inclusive com outras políticas de desenvolvimento, estão criando cada um a sua abordagem. Então não tem por que nós importarmos uma diretriz passo a passo. É possível e desejável que vocês criem uma política orientada por missão a partir dessas inspirações, mas própria, né? Utilizar, inclusive, quais são as suas próprias ambições, né? Eu tenho certeza que vocês, como gestores, querem contribuir para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Então, sim, utilizem essa inspiração e criem uma política orientada por missão do Estado do Rio de Janeiro, uma política de orientação fluminense. Aqui é um caso totalmente diferente do receituário da Mariana Mazzucato, ainda que os servidores da Agência de Inovação da Suécia, a Finova, é o equivalente da FINEP sueca, tenha colaborado diretamente com a equipe da Mariana Mazzucato. O gestor, o diretor de desenho estratégico, ele era parte da faculdade, é membro do corpo do Instituto da Mazzucato, mas eles criaram uma abordagem própria, justamente por entenderem que certas transformações não podem ser facilmente mensuráveis e traduzidas em missões. Então, eles partem, né, do que eles chamam de ângulos de entrada em algum sistema sociotécnico. O sistema sociotécnico a gente chama aquele sistema que entrega alguma função para a sociedade. Por exemplo, mobilidade é um sistema sociotécnico que vai além do setor de transportes, né? Ele também engloba os usuários do transporte, ele engloba a regulação do transporte, então é uma visão maior do que apenas aquele setor industrial de transporte. Então eles querem transformar o sistema, eu chamei de setor, mas o sistema de alimentos sueco para sustentabilidade. Então eles discutem quais são os ângulos de entrada nesse sistema, como que a gente pode transformar, como que esses ângulos podem se tornar alavancas para a transformação. A partir disso eles definem as missões, essas missões resultam em protótipos, e esses protótipos depois são escalonados como demonstradores da solução. Em mais detalhes, esses ângulos de intervenção eles são criados a partir de oficinas colaborativas com as partes interessadas, seja, por exemplo, no caso, como é uma entidade nacional, seja as secretarias municipais de educação que compram alimentos para as escolas, seja os produtores rurais, seja os produtores industriais de alimentos, participam dessas oficinas para definir, mas são aqui está truncado, vem de oficinas colaborativas, e os agentes públicos são quem produzem um canvas que sugere um ponto de intervenção. A partir desse material coletado junto com as partes interessadas em oficinas de discussão, você cria um canvas. Eles utilizam a ideia de pensamento de design, né, o design thinking. Então eles utilizam um canvas que mostra um pouco quais são esses ângulos de entrada. A definição das missões vem a partir desses insumos, dessa fase de identificação dos ângulos, e é liderado pela equipe da Vinova. Então, no caso, a partir da coleta de material de todos os agentes relevantes desse sistema, eles então discutem qual vai ser a missão para, no caso, o setor de alimentos. Nessa etapa, eles já passam a esboçar um portfólio de potenciais projetos, colaborações iniciais e compromissos. A partir disso, a definição dos protótipos se dá também por meio de workshops de design com outros agentes. Então, você define a missão, você passa para a fase de protótipos. E aí, nesses protótipos, de novo, os agentes são chamados a colaborar e dizer como que eles pensam ser possível desenvolver uma solução que alcance essa missão. Eles são selecionados por contribuírem para diferentes dimensões do sistema, seja ciência e tecnologia, seja produção, seja regulação, seja mudança de hábitos do usuário, seja aprendizagem do usuário, e tentam ser as alavancas para o propósito da missão. Portanto, o que ajuda a alcançar essa plataforma que consiste na carteira de projetos. Por fim, os demonstradores reúnem os testes já feitos nesses protótipos, em que a aprendizagem é fundamental do que funciona e do que não funciona, e ao reunir esses protótipos, eles passam a ser escalonados para alcançar a missão.
Qual foi a missão que eles definiram, né? Primeiro, eles tinham feito uma outra definição de missão para o setor de alimentos, que era mais quantitativo, mas eles resolveram botar uma coisa bastante abrangente, que fosse de fácil comunicação com o público e que pudesse ser utilizado como uma catapulta para esses pontos de entrada. Toda criança na Suécia deve comer comida escolar sustentável e boa. Boa, no sueco eu aprendi, é sinônimo de gostoso. Então, por isso que eles usam a palavra boa, que a gente traduz como boa, mas boa também significa gostosa. Eles identificaram 4 ângulos de entrada nesse sistema. A nova agricultura, né, a agricultura regenerativa, por exemplo, novos alimentos, alimentos baseados em síntese de proteínas, o novo varejo, nova forma de distribuição para diminuir o desperdício, e a nova alimentação escolar como ponto de acesso à entrega de refeições públicas, como uma forma de transformar o sistema a partir das entregas de refeições escolares. Eles escolheram as refeições escolares para desenvolver a primeira missão do sistema com base no preço. Então, foi uma missão desenvolvida a partir daquele ângulo que é focada na alimentação escolar, o pressuposto de que poderia alavancar a transformação de todo o sistema sociotécnico. Quer dizer, se você transforma o sistema de fornecimento de merendas, você pode induzir uma nova agricultura, induzir novos alimentos e induzir um novo varejo, se você passa a utilizar as mesmas tecnologias ou as mesmas soluções para distribuição para grande parte da sociedade. Em 2021, eles abriram uma chamada para que os municípios propusessem, então, os protótipos, né? Você, como município, qual é a sua solução para tornar a merenda das suas escolas sustentável? Eles propuseram soluções e se tornaram, então, elas deveriam ser relacionadas ao que a equipe da Vinova identificou como alavancagens nesse sistema, alavancagem de transformação. São 8 pontos, mas citando apenas um: o envolvimento de alunos, as compras públicas, por exemplo, até o transporte, como é que vai se tornar mais sustentável, talvez fornecedores locais, e conexão com a pedagogia, então que talvez fizesse parte do próprio aluno, do próprio ensino do aluno, aprender como que a alimentação saudável é importante, como que você pode se tornar saudável a partir da alimentação dentro de casa também. Então, veja, enquanto que a abordagem da Mazzucato definimos um prazo, definimos um objetivo quantitativo, e a partir disso, isso se traduz em projetos de baixo para cima, aqui é um processo totalmente participativo, muito mais abertos em termos de qual é o objetivo final quantificável, mas que propõe uma forma bastante criativa de como se implantar toda essa lógica das políticas orientadas por missão, que não é colocar uma pessoa no espaço, uma pessoa na Lua, é transformar um sistema como um todo. E a partir de pequenos experimentos, e a partir disso que se escalona. Portanto, essas novas missões não se tratam mais de desenvolver tecnologias, né? Se trata de transformar sistemas, mas também, no caso, é mais abrangente do que isso, né? Transformar sistemas, a gente poderia dizer, transformar o estado do Rio de Janeiro, seria, no nosso caso, né? Transformar as diferentes áreas que compõem a sociedade fluminense. Ela vai requerer a combinação e exploração de múltiplas capacidades públicas e privadas. Elas combinam elementos das 3 gerações, né? A administração é liderada pelo Estado, mas a experimentação é de baixo para cima a partir dessas propostas de partes interessadas. Ela requer uma inovação radical, não apenas tecnológica. A inovação radical é fazer aquilo que é novo, mas que nunca foi feito. Muitas vezes se diz algo novo para o mundo, mas a gente pode falar que é algo novo para o Rio de Janeiro. Mas também a inovação incremental, apenas mudar um pouquinho, tornar mais eficiente alguns processos, pode ajudar para contribuir, pode contribuir para alcançar a missão. Como eu falei, elas precisam ter um olho não só na viabilidade técnica, mas econômica e social. Então, você combina diferentes instrumentos de apoio à ciência e tecnologia, instrumentos de apoio à demanda, compras públicas é um instrumento de apoio à demanda, mecanismos regulatórios para criar desincentivos para hábitos e produções que não sejam adequadas ao alcance da missão. Mas o central é a difusão dos resultados, né? As missões elas servem justamente para tentar fazer que alguma solução que ainda não está sendo utilizada em massa se difunda em massa. No caso da Vinova foi começando pequeno, vamos ver posteriormente como que isso cresce.
Esse é um quadro que eu preparei para o CGE, em uma das minhas colaborações. O CGE é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, é uma instituição não governamental, quase pública, e que colabora diretamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, né? E eu substituí aquela camada de setores que a Mazzucato propõe para uma camada de capacidades, né? Então, de cima para baixo, você definiria o desafio e as missões elas teriam uma religação direta com esse diagnóstico de quais são as nossas capacidades, né? A capacidade de Estado é essa capacidade de coordenar, entendida dessa forma, a capacidade de propor desafios legítimos e ter uma área de atuação legítima. No caso, eu diria que para a maioria dos desafios do Rio de Janeiro, essa capacidade está dada, porque o Estado tem legitimidade para atuar na área de segurança pública, na área de saneamento e em outras áreas. A capacidade técnica administrativa, que são basicamente vocês, são os servidores do aparelho de Estado e que são quem definem esse plano e traduzem as missões em um programa específico. Capacidade de política pública são os instrumentos disponíveis, inclui aí o nível de financiamento público disponível, mas também mecanismos regulatórios, compras públicas e outros que podem vir a ser criados, subsídios e impostos. E aí do lado direito são capacidades mais associadas com a sociedade civil e não com o Estado. Capacidade científica e tecnológica, tanto do ponto de vista da base de conhecimento, e o Rio de Janeiro tem uma vasta gama de instituições de ciência e tecnologia, uma capacidade instalada enorme. A capacidade produtiva, as fábricas, todos os setores, passando pelo setor primário, setor de serviços, né, setor da agricultura, serviços e indústria, e a capacidade de consumo. E muitas vezes são nessas duas que está a chave do alcance da missão, é mudar a capacidade produtiva ou utilizá-la em prol do alcance da missão e induzir uma capacidade de consumo para mitigar aquela inviabilidade econômica. E a partir disso, desse diagnóstico das capacidades, eu propus, né, nessa metodologia que eu desenvolvi para o CGE, que se definiria a capacidade de projetos, com alguns projetos, como eu disse, utilizando a capacidade, outros criando nova capacidade. O Brasil, então, começando do Brasil, para a gente chegar agora na parte final, que é o Rio de Janeiro, e o Brasil nessa agenda de políticas orientadas por missão. Bom, o meu entendimento, obviamente, que nunca se falou que eram políticas orientadas por missão, mas a gente pode entender que o Brasil tem sim uma experiência nessa área. Por exemplo, naquela primeira geração de emparelhamento industrial, obviamente, a era de substituição das importações tinha a missão que era industrializar o país. A primeira fase da Petrobras de emparelhamento industrial, em que foi nos dito que nós não teríamos petróleo e que depois disso nós não teríamos capacidade de extrair o petróleo que estava no fundo do mar, foi o período em que a Petrobras fez esse emparelhamento tecnológico, com definições bem claras. Embraer e o desenvolvimento da aviação brasileira é outra área, outro exemplo mais contido, mas de emparelhamento industrial. Uma vez que Petrobras ela fez o emparelhamento tecnológico, ela passou a atuar na fronteira, nas águas profundas. Os programas PROCAP 1000, 2000, 3000, que é o programa de capacitação para explorar petróleo abaixo de 1000, 2000 e 3000 metros da lâmina d'água, foi um programa de expansão da fronteira. Ela ganhou prêmios, os principais prêmios da área do setor de óleo e gás por conta desses programas. E bateu recordes atrás de recordes até descobrir o pré-sal, que foi a primeira empresa a descobrir que isso existia. O ProSub, ele também é da fronteira tecnológica, ainda que esteja atrasado, mas pode ser visto como um programa de uma missão tecnológica específica. A Embrapa e a Agricultura Tropical, ela é híbrida, tá? Porque, na verdade, esses programas... E a Petrobras também é híbrida, porque eles contribuem para a segurança energética, que é um desafio, tá? As duas não são exatamente restritas a esse tipo de missão, porque elas têm um impacto na sociedade e na resolução de desafios da sociedade. E o projeto Sirius, da fonte de luz Sincrotron, que aí sim também um outro acelerador de partículas da fronteira tecnológica. E dos grandes desafios societais, além se a gente poderia até enquadrar a Petrobras como garantindo autossuficiência na produção de petróleo, e havia também no refino do petróleo, ainda que isso tenha sido abandonado, como uma missão societal, e também a produção da agricultura tropical, a conquista do Cerrado também como uma resolução de um grande desafio da sociedade. Mas eu ponho aqui o pró-álcool,
né, quando nós temos a crise do petróleo na década de 70, se criou uma missão, que é precisamos substituir as nossas importações. Enquanto a Petrobras não consegue nos dar autossuficiência, precisamos de uma alternativa. Essa alternativa foi o Proálcool, que não foi apenas produzir o etanol da cana-de-açúcar, mas também desenvolver um carro que pudesse rodar etanol, uma rede de distribuição e induzir o consumidor a abastecer com o etanol, que também não era muito difícil, porque o petróleo estava caro, né? E o país, aí já é a segunda geração do etanol, é um programa da FINEP com o BNDES para desenvolver o etanol a partir da celulose da cana-de-açúcar. Inspirou outros programas chamados de Nova Empresa e foi mais ou menos bem sucedido. E as políticas tecnológicas em apoio ao SUS, o Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Eu não vou entrar em tantos detalhes, poderia continuar a apresentação sobre esse SUS, mas as políticas o sucesso relativo desse Nova Empresa Fármacos tem a ver com aquelas 6 capacidades. Primeiro, havia uma missão unificadora legítima dada até pela Constituição Federal. Segundo, a capacidade técnica administrativa também era bastante sólida. O DEFARMA, Departamento da Indústria Farmacêutica do BNDES, além dos servidores do Ministério da Saúde, Fiocruz, Anvisa e BNDES, além das universidades, subsidiaram a formulação dessa política de desenvolvimento tecnológico e de de produtos farmacêuticos para a saúde. A capacidade política, né, na verdade, essa política tecnológica para a saúde é uma política de Estado. Começa em 1985, perpassa todos os governos, até chegar mais ou menos 2016, quando se interrompe essa ambição de ter uma política de tecnológica para a saúde. E aí diferentes instrumentos, compras públicas, incentivos financeiros, aporte de capital. Desculpa, como é que está meu tempo? Eu não sei se eu... Tá bom? Tá quase acabando também. A capacidade científica, eu acho que a área de saúde é uma área de excelência brasileira. Acho não, é dado, é óbvio que nós somos um dos poucos países no mundo que capazes de produzir não apenas um tipo de vacina, mas 3 tipos de vacina, porque a gente está se capacitando para produzir baseado no mRNA mensageiro, a tecnologia da Pfizer, que, aliás, é fruto de uma política orientada por missão do Ministério da Defesa americano. Sabendo que a sua tropa estava vulnerável a viroses nos países onde eles estavam fazendo missões de defesa, uma das políticas do final da década de 70 foi desenvolver uma tecnologia baseada no mRNA mensageiro para criar vetores de vacina. E foi por isso que foi possível fazer tão rápido, porque já havia a tecnologia que foi criada, portanto, através de uma política orientada por missão. Mas, enfim, foi um desvio aqui para falar que nós temos uma capacidade científica e tecnológica de excelência nessa área, inclusive localizado no Rio de Janeiro. Então, pensar em uma missão e como que nós podemos utilizar isso, por exemplo, em combinação com outras ambições, desenvolver, por exemplo, o redor da Fiocruz, né? Eu brinco, é triste, mas a Fiocruz é uma ilha de excelência rodeada de miséria, né? Então, será que a Fiocruz não poderia ter um outro papel ali, além disso, da saúde, né, de criar, e tem já, né, ela atua muito na área. A capacidade produtiva, o BNDES já havia, desde a década de 2000, 2003, criado o BNDES Profarma, bastante lógico, a partir da readequação das plantas produtivas para as boas práticas de fabricação farmacêutica. A gente tinha perdido praticamente todo o nosso parque farmacêutico com a abertura abrupta da década de 90 e com a adesão precoce ao Tratado de Patentes Internacional. E aí o BNDES fez um trabalho, um esforço para garantir a permanência de algumas plantas de produção de fármacos. Depois, a partir da promulgação da Lei dos Genéricos, ele investe na capacitação das empresas farmacêuticas brasileiras para criar genéricos. Isso é uma inovação incremental. E a partir do Profarma 3, seria já o avanço para a inovação radical a partir de biofármacos. Mas, como eu disse, em 2016, esse programa foi interrompido e descontinuado. E a capacidade de demanda, o SUS ele é responsável por 95% da compra de vacinas e, se não me engano, mais de 60% da compra de medicamentos. Então, é um poder de compra que pode ser utilizado para induzir o desenvolvimento do setor farmacêutico brasileiro. Então,
As 6 capacidades foram contempladas na forma como o Inova Saúde Fármacos foi definido, né? A capacidade de Estado também tem a ver com esse diagnóstico, junto com a capacidade técnico-administrativa. Outros Inovas, o Inova Aerodefesa, por exemplo, pecou na capacidade de demanda, em que o Ministério da Defesa não garantiu a compra das tecnologias que haviam sido acordadas como foco das missões. Mesma coisa para o Inova Petróleo e Gás, a Petrobras também, depois do escândalo da Lava Jato, não pôde, preferiu dar um passo atrás e não garantir a compra das tecnologias que ela mesma tinha ajudado a definir no seu diagnóstico dessa missão. No caso do Inova Energia e Inova Sustentabilidade, eu diria que a capacidade técnica administrativa de Estado não foram bem feitas para realizar um diagnóstico. Na verdade, incluiu-se tecnologias bastante questionáveis do ponto de vista se eram relevantes para alcançar, por exemplo, a sustentabilidade no setor de energia. Na época talvez fizesse sentido, mas o desenvolvimento do carro elétrico era uma ideia que foi incluída, mas sem que houvesse um acordo com os agentes do setor de automóvel. Enfim, o ponto é que uma política orientada por menção bem feita, ela precisa contemplar os 6 aspectos de capacidades, e deixar alguma de lado pode significar o fracasso da política. Como 35% medicamentos, 95% vacinas, 50% máquinas e equipamentos, 60 kits de diagnósticos. Eu inflei um pouquinho medicamentos, mas é bastante significativo ainda assim. Bom, a parte final é bastante enxuta sobre considerações para o Rio de Janeiro, que eu pretendo deixar também para nossa discussão. Certamente vocês terão perguntas que vai trazer a conversa mais para o contexto do Rio de Janeiro. Mas o primeiro é justamente... bom, aqui ficou deformado, mas o Rio de Janeiro continua sendo, né, o contexto, foi uma frase que eu botei, os aspectos negativos aqui no trabalho que o Guilherme e eu fizemos para a FAPERJ. Quando nós tentamos fazer um planejamento estratégico para a FAPERJ, não conseguimos de maneira direta, virou uma orientação, um plano de ação estratégico para a diretoria de tecnologia da FAPERJ, mas foi baseado num diagnóstico inicial. Bom, essa profunda crise, não sei se ainda está em profunda crise, vocês me dizem, mas estava à época e eu ainda acho que a gente precisa sair da crise em que estamos, né? Principalmente vindo da pandemia, eu acho que o Brasil como um todo e o mundo como um todo está entrando novamente nessa crise. Ela continua, a economia fluminense estava especializada em petróleo e gás, mas com baixo dinamismo nos demais setores, a estrutura oca, né, de que o Bruno fala bastante. Forte concentração das atividades de ciência e tecnologia na capital, né, também faz parte dessa estrutura oca, em que você concentra numa área, mas o resto tudo está vazio. Temos diferentes desafios para a sociedade, segurança pública, nossos recursos naturais, como aproveitá-los, como protegê-los, urbanismo, infraestrutura, serviços públicos, né, saneamento, transporte, educação, saúde. Temos incerteza quanto ao fomento federal à ciência e tecnologia, então, ainda que nós tenhamos um conjunto de instituições de ciência e tecnologia expressivo, a gente não sabe se pode financiá-lo, então aí tem um papel também para o Estado. Uma ausência de uma política de Estado, por exemplo, não temos um planejamento estratégico há quantos anos? Sei lá, 10 anos que não há um plano diretor de ciência e tecnologia, conforme previsto em lei, que deveria orientar as ações da FAPERJ. Tudo isso é uma fraqueza, que se construído facilita a atuação de todos em prol do Rio de Janeiro. Mas temos sim bastantes oportunidades, fortalezas, virtudes e potencialidades. Temos múltiplas vocações, talvez potencialidades, que eu aprendi ontem que é melhor do que vocações. No meio ambiente, na agricultura especializada, na pesca, no turismo, na economia criativa, nos grandes eventos. Nós temos essa... Aí eu diria que é uma vocação, Bruno, uma vocação para grandes eventos. A cidade do Rio de Janeiro é um centro de excelência para esses grandes eventos e temos um legado que deveria e poderia ser mais bem utilizado. Então, nesse caso, uma potencialidade para utilizar esses espaços públicos para outros eventos. O setor de energia, eu falei também do setor de saúde, é uma outra potencialidade a ser explorada. Essa relevante infraestrutura de ciência e tecnologia, o Rio de Janeiro ele desponta na formação de doutores, em projetos de pesquisa, nas instituições, desde a Embrapa Solos, ali no Jardim Botânico, passando pela Fiocruz, o Centro de Pesquisa da Petrobras, o CEMPES, o FRJ, o UERJ, UF, Universidade Federal Rural, os campos que são em Paraty, em Angra, em Campos. Temos muito a ser utilizado e precisamos trazer esse conhecimento para o bem-estar da sociedade.
retomada da indústria de petróleo e gás e aumento dos royalties da exploração de petróleo é uma forma, também uma oportunidade para direcionar esses recursos para ajudar no desenvolvimento do Estado. E a recuperação do orçamento do Estado e o da própria FAPERJ, mais uma vez também com uma nova, no caso da FAPERJ, previsibilidade, compromisso de pagamentos, também é uma outra oportunidade, muda a visão, nos permite fazer novas coisas que um momento de restrição fiscal não permitia. Para finalizar, 4 ou 5 mensagens sobre políticas orientadas por missão para o Rio de Janeiro. A primeira é que, ela não é, eu vim repetindo, mas é a principal mensagem que eu quero deixar aqui, não é uma receita de bolo. O que eu estou explicando, o que eu expliquei para vocês, deve servir de inspiração para vocês também procurarem as respostas próprias, construírem as respostas próprias. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa dessa visão, talvez até mais que uma missão, uma visão aonde que nós queremos chegar, o que nós podemos ser para o Brasil. E o Rio de Janeiro, tem um jornalista, que eu não vou mencionar o nome, ele é meio polêmico, alguns gostam ou não, mas ele diz que o Rio de Janeiro é o espelho do Brasil, e eu concordo plenamente. Quando o Rio de Janeiro vai bem, o Brasil vai bem. Quando o Rio de Janeiro vai mal, o Brasil vai mal. E eu acho que a gente pode, sim, ir bem e ajudar o Brasil a ir bem. Então, essa visão que inspire a todos, que retome essa imagem positiva que nós temos do Rio de Janeiro, do Carioca, do Fluminense, é importantíssima para o desenvolvimento nacional. As missões, elas podem ser encaradas como os vetores para a ação coletiva e não como um alvo monolítico, né? Não se trata de definir ali um alvo em percentual X e devemos alcançá-lo. Não. Mais uma vez, eu acho que é inspiração. A gente tem que caminhar juntos e a missão serve para isso, para alinhar os esforços. Essas missões de terceira geração, elas vão além da política de ciência, tecnologia e inovação. O objetivo é colocar em prática soluções para problemas urgentes. Problemas urgentes é o que não falta. Então, na verdade, ela serve para consertar ações de diferentes esferas, como também já mencionei. Ele possui desafios evidentes que podem ser tratados a partir da abordagem de missões. É uma questão de selecioná-los, talvez até como no caso da Vinova, com abordagens piloto, selecionar apenas uma área, fazer um programa piloto e tentar, a partir disso, construir a própria metodologia e o aprendizado institucional de como fazer e como fazer melhor. Alguns desafios podem ser encarados também como transversais, né? Não é preciso botar eles nas verticais, como sustentabilidade, combate à desigualdade, por exemplo. Eles podem ser verticais, mas também poderiam ser transversais, em que você pretende resolver algumas questões de mobilidade, mas essa questão de mobilidade ela precisa levar em conta questões de sustentabilidade e de desigualdade. Então, também, mais uma vez, o que é vertical, o que é horizontal, no caso dessas missões, não é que é subjetivo, mas depende do que se quer fazer e de onde se quer chegar. Geração de emprego e renda, dentre outros, também podem ser transversais. Ou podem ser os objetivos-chave, né? Eu acho que o emprego ele também pode ser um grande vetor para transformações da sociedade. E, por fim, as nossas capacidades e potencialidades para enfrentar esses desafios estão aí, a gente tem, precisamos explorar. Né? A capacidade está dada, a gente precisa transformá-la em capacitação, que os agentes possam utilizar essas capacidades para os fins das missões. Eu digo que a capacidade é um estoque de recursos, são as ferramentas. A capacitação é a ferramenta posta em prática e depende do agente. Depende de vocês, depende do setor público e privado. Então não basta a gente ter uma caixa de ferramenta, e a gente tem essa caixa, a gente precisa botar essa caixa de ferramenta em ação. E para isso, muitas vezes, precisa treinar a se utilizar essas ferramentas, através de capacitações e através de experiências piloto. E aqui eu termino agradecendo mais uma vez por essa oportunidade, espero que tenha sido à altura do que vocês gostariam, mas fico à disposição para tirar dúvidas e esclarecer e continuar a colaboração com vocês. Muito obrigado. Obrigado ao professor Dr. Caetano Pena, obrigado por toda a aula que nós recebemos hoje aqui. Eu vou chamar à mesa novamente a subsecretária executiva da CEPLAG, senhora Lilian Lima Alves, o senhor subsecretário Bruno Sobral e a presidente da GEST Rio, para compor a mesa junto com nosso querido palestrante. Por favor, Bruno, fique à vontade. A palavra é sua. Me enrolei.
Opa, tá alto. Bem, primeiro eu queria agradecer ao convite de estar aqui nessa mesa, né? Claro que esse é um assunto que muito importante para a Subsecretaria de Planejamento Estratégico, mas a iniciativa veio do sindicato, meu queridíssimo, o Gest Rio, né? Conheci como a Gest Rio, mas agora ele virou de fato, né? Ganhou corpo, se transformou num sindicato. E é uma honra, porque na verdade muito da minha trajetória, né? Todos sabem que sou professor da UERJ, e muita minha trajetória se cruzou com o Gest Rio em diversos momentos. Então é quase um déjà vu estar aqui nessa mesa de novo do lado da Ana, com quem a gente já dividiu diversos momentos importantes de luta por um processo de transformação nesse Estado. Então, de novo, nos encontramos, eu acho que nos encontramos num bom momento, onde agora, né, nós... Melhor? Alô? Alô? Tá melhor? Estão me ouvindo? Então, tá. Então, só que, diferente de outros momentos que a gente estava ali, como vozes até em certa medida dissonantes ali, tentando oferecer alternativas mais ali no contorno do processo do Estado, né, da ação da política pública, né, mostrando ali que havia saídas para uma crise pesadíssima, que o Caetano tão bem pontuou. Agora, finalmente, esse é um bom momento, né, nós, de fato, estamos internalizando esse processo de transformação dentro da própria máquina do Estado. Então, eu acho que o Rio, Caetano, né, espero que você volte a morar na cidade do Rio de Janeiro, né, e faço votos também que esse processo, né, se enraize e prospere, de fato se torne uma agenda permanente, porque eu acho que é um momento de transformação muito vindouro. Bem, antes de começar propriamente aqui a minha fala, então agradeço também a querida Lília, tá? A Subsecretaria Executiva, que fez toda a iniciativa de organizar e pelo que já vimos aqui, vai ser um ciclo de debates, então, ou seja, né, é muito promissor você criar essa cultura de debate dentro da gestão, né? Ou seja, não ser apenas aquele instrumento operacional ali do dia a dia, né, da mesa de trabalho, mas trazendo esse debate, ou seja, que oxigena todo o processo e permite o contato, que para mim é muito caro, com a ciência, né? Trazendo então especialistas, trazendo então pessoas de referência, né, para orientar os gestores a ampliar os horizontes de atuação. Então, agradeço muito essa brilhante iniciativa vindo da Subsecretaria Executiva, né, de trazer isso para a ponta, né, ou seja, né, a gente está há poucos meses e já inicia com uma ação dessa envergadura. Né, também agradeço aqui ao Caetano, né, ele já falou ali, por isso aqui não vamos, né, rasgar seda, né? Nós somos colegas, né? Já somos colegas de muito tempo, né? Dividimos cadeiras na universidade, né? Carteiras, né? Para falar mais adequadamente. Então, é uma satisfação, eu falei isso ontem para ele, que a gente fez uma reunião com a equipe, é uma satisfação não só profissional, porque eu sei da qualidade do trabalho dele, mas é uma satisfação pessoal de ver aonde chegamos, né? Então, é muito orgulho hoje eu estar numa mesa e falar o especialista, doutor Caetano Pena, né, que, evidentemente, eu já tinha noção, né, pelo que eu conheço dele, o trabalho que ele vem exercendo. E aí, já começando a minha fala, né, e aí é um agradecimento que já conecta com ela, né, ao próprio secretário Nelson Rocha, que toma, então, a dianteira de um processo, né, que não começa aqui na CEPLAG, começa na sua atuação na Secretaria de Fazenda, né, de estar ligado a diversas produções que são fundamentais para enraizar esse processo de transformação que é vindouro para o Rio de Janeiro, né. Tive a honra de, junto a ele, também a Lília estava presente nessa equipe, estava ali também o Tiago presente, né,
a gente ter construído, elaborado o plano de recuperação fiscal do Estado, né, que não é um produto passado, né, é um produto mais que presente, e ele já abre ali um horizonte de transformação para o Estado. Né. Então, a gente sai de lá já com essa missão cumprida, mas atento, inclusive, no trabalho que a gente vai fazer aqui, né, criando as bases para que esse plano de recuperação, de fato, seja muito melhor a sua execução do que foi feito até agora do ajuste fiscal no regime anterior. Né. Não que já não teve esforços importantes feitos até então no quesito controle de gastos, mas pelo que a gente viu aqui com o Caetano, né, ou seja, você tem que criar, de fato, toda uma dimensão estratégica de sustentação desse processo, aonde o ajuste fiscal não para apenas na análise das contas públicas, mas sim ele vai muito além disso, fazendo a pergunta que é fundamental, ou seja, como resgatar o protagonismo do Estado do Rio de Janeiro no cenário de desenvolvimento nacional. A gente não pode se acostumar a pensar pequeno, de ser um Estado apenas ali correndo atrás, né, da história, buscando pagar uma dívida com o governo federal. Né. A gente é um Estado que criou os horizontes estratégicos de desenvolvimento para pensar o país lá atrás. E esse atrás não é muito lá atrás. Né. Esse atrás, inclusive, tem instituições ainda presentes nesse território que pensam isso. Então, o desafio é conectar, né, a lógica do território, a lógica do desenvolvimento estadual a todo esse processo. E eu acho que é esse um pouco a tentativa, né, claro que a gente não vai dizer que é a gente que vai fazer isso, né, porque é um desafio que requer uma ousadia e uma temporalidade que vai além de poucos meses, de alguns anos, né, ou seja, tem que você perseguir essa missão, podemos dizer assim, mas eu acho que as sementes já estão sendo plantadas, como o Nelson gosta de sempre mencionar, né, a gente está plantando as sementes, e se lá a gente deixa, né, um plano que aponta para pensar um ajuste fiscal associado a um processo de desenvolvimento econômico, que colocava então a necessidade de você pensar um horizonte de investimento público, aqui nós chegamos e ele novamente coloca a difícil missão, mas uma missão que enfrentaremos, de a gente pensar o início da estruturação de um planejamento estratégico. Né? Grifo a palavra início, porque exatamente ninguém aqui é ingênuo de achar que em poucos meses a gente fará algo como o Caetano apresentou aqui. Né? Então, mas isso não quer dizer que a gente não fará pouca coisa. Ao contrário, né? Nós começaremos a organizar, né, com cuidado devido, né, as diretrizes para uma agenda estratégica para o Estado do Rio de Janeiro. Né? A gente começará a organizar, então, ali mapear, podemos dizer assim, né, fatores, então, e vetores, né, como a gente colocou ali na nossa metodologia, né, vetores para esse processo, que é claro que tem múltiplas dimensões, né, e assim a nossa equipe ali na Subsecretaria de Planejamento Estratégico está buscando contemplar, né, a gente não tem só economistas, né, a gente tem economistas, tem sociólogos, tem cientistas políticos, né, então temos várias contribuições, tem alguns que, enfim, que não são geógrafos, mas são próximos à geografia econômica, né, Marcos? Né? Então para buscar exatamente contemplar essa multidimensão do problema, mas é claro, estando presente, e aí eu falo isso não como falando uma fala economicista, mas é porque tem que ter claro isso, de que a dimensão econômica, ela é uma dimensão, um eixo, né, que unifica, fundamental, porque há o compromisso, sim, de atender às demandas sociais, de atender às necessidades, né, de fazer, ter essa noção junto aos valores que a sociedade demanda, e aí a metodologia que o Caetano traz, ela é fundamental, essa concepção teórica é fundamental para a metodologia, só que é um desafio de você reerguer essa economia, de você reerguer, então, a capacidade fiscal do Estado, e de você reerguer, então, esse poder, né, acho que é importante essa palavra, né, esse poder do Rio de Janeiro no processo decisório nacional. Né, então, não é simplesmente a gente estar olhando ali apenas para a realidade, buscar atender ela, mas sim a gente criar
todo esse soerguimento institucional. Né? Então, faço oxalá, né? Faço votos que a gente consiga, né? Tá ainda, né? Avançando nesse sentido. Né? Hoje não é uma fala aqui para apresentar para os senhores, né? A metodologia do trabalho, mas quero demarcar aqui, né? Já chegando para o final da minha fala, né? Que essa metodologia está bastante alinhada, né? A gente fez ontem uma reunião com a visão por missão, né? Curiosamente, né? E pontuo curioso aqui, porque não fui eu que fiz o convite, a iniciativa, né? De chamar o Caetano, mas eu acho que isso só demonstra, né? Que quando a gente busca fazer um trabalho sério, as coisas se cruzam, né? Porque, ou seja, a gente está indo num caminho e aí fala, é interessante você ouvir esse especialista e fala, ótimo, esse especialista está pensando no mesmo sentido, na mesma orientação que a gente, né? Talvez para os gestores, né, a visão do Caetano possa estar um pouco distante ainda, né, do dia a dia, né, particularmente de uma gestão orçamentária, do dia a dia, quem conta ali no operacional, né, como a Ana mesmo falou, a distância entre o operacional e o estratégico, né, mas é fundamental os senhores e senhoras terem a noção de que o que foi apresentado aqui é a vanguarda do pensamento estratégico no mundo, né? Ou seja, o Caetano é conhecedor de diversas experiências internacionais que isso está sendo colocado, né? No Brasil, em certo momento, isso foi ensaiado, mas ainda, né, há algumas experiências que ele apontou ali pelo lado da FINEP, pelo BNDES. Então, ou seja, eu acho que é isso que é pensar grande, né? É o Rio querer fazer parte de estar junto a essa literatura de vanguarda. Né? E é isso que a gente vai tentar, né, com a nossa, evidentemente, modesta, com quem for possível, a gente fazer no tempo, no tamanho da equipe, mas a gente não vai se apequenar, né? E eu acho que o Caetano traz para a gente esse desafio de estar exatamente na vanguarda desse pensamento alinhado e buscando contribuir. Até brinquei com ele, né? Quem sabe a gente vira uma experiência aí para ele citar também nos trabalhos dele aí sobre desenvolvimento por missão. Então, dessa forma eu encerro, né? Agradeço, foi uma honra, né, estar aqui assistindo essa palestra e passo a palavra então para os demais. Obrigado. Primeiramente eu quero externar minha alegria de ver cada um dos servidores da CEPLAG envolvidos e aqui presentes. De antemão quero agradecer a equipe da infraestrutura, dos subsecretários aqui presentes, do Fernando, do Tiago, com o Hugo, com o subsecretário Leandro e toda a equipe da Subsecretaria de Administração, da nosso Departamento de Comunicação, aqui do Procurador-Geral, de nos ceder amigavelmente esse espaço para estarmos aqui até quando o nosso auditório não estiver pronto. Não é isso? Nós agradecemos e deixamos aqui o registro e o agradecimento do secretário Nelson Rocha. Na apresentação do professor Caetano, eu fiquei pensando aqui como servidora há 40 anos e observando vários cenários do nosso Estado, por várias décadas, muitas vezes esquecido, e o Nelson sempre comenta sobre o valor que nós não tivemos de restituição por deixarmos de ser distrito, quer dizer, capital do país, e esse custo que nós estamos absorvendo aqui no cidadão fluminense. E fico a pensar uma ilustração que hoje aconteceu aqui, que eu tive essa honra de trazer, porque uma vez eu estive num seminário e o palestrante fez essa ilustração. E eu falei, interessante, quando ninguém pensava foi a questão do telefone estar tocando. E então, a forma como está sendo conduzido o nosso planejamento, o tempo que nós planejamos para estar aqui, todos esses riscos, e dentro da sua apresentação, que faz parte de uma das perguntas aqui que nós escolhemos da internet, sobre a gestão do risco.
Então, nós vemos aqui na apresentação todo o planejamento orientado para a missão e o tempo que não foi despendido até o resultado alcançado. Então, nós vimos aqui os exemplos trazidos da Petrobras e todas as outras, mas em quanto tempo? E quem é o agente que pode trazer este tempo a uma realidade dessa missão? Porque toda a gestão ela tem um curto espaço de tempo. Nós sabemos disso, que fica atrelado e, às vezes, muito menos do que 4 anos. Né? Haja vista aqui o Bruno lembrando todo o trabalho que fizemos numa outra secretaria, que é a Fazenda, e tínhamos um planejamento e fomos interrompidos. E, de repente, caímos aqui de paraquedas no planejamento. Mas nada é por acaso. Então, nós vemos quem é que realmente pode ser aquele fio condutor para que um planejamento orientado por missões possa perpetuar, quer dizer, ultrapassar essa temporalidade que nós não temos nenhuma governabilidade. Né? Não temos governabilidade. Então, a pergunta é: como fazer uma gestão de risco atrelada a um planejamento orientado por missões, professor? Essa é uma das perguntas que foram trazidas aqui e aí eu vou oportunizá-lo a essa fala e depois eu passo a Bom, primeiramente, obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui falando para vocês todos. Obrigado ao Bruno, obrigado Lilian, obrigado Paula. Na verdade, já conheci a Paula também. Paula foi minha aluna, foi mestrado ou doutorado? Doutorado. E o Guilherme também foi meu aluno também. Então, é interessante estar aqui, mas realmente é uma alegria enorme ver aonde chegamos, Bruno. Parabéns. E espero que você contribui, sei que você vai contribuir decisivamente para reerguer o Rio de Janeiro. Então, muito obrigado. Eu também não posso deixar de agradecer, aproveitando então nesses agradecimentos, que na verdade, como eu disse, eu não moro mais no Rio de Janeiro, sinto muitas saudades. E não estou aqui por conta própria, eu vim para o evento Rio Mais 30, né, a Rio 2030, que também foi organizado pelo Estado, a Semana do Meio Ambiente, ou na verdade, Semana do Ambiente, junto com a Secretaria do Ambiente e o INEA. E quem me convidou foi a professora Ana Célia Castro, do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, que organizou alguns eventos paralelos durante a sessão da Semana do Ambiente. Então, gostaria de deixar registrado que, oportunamente, eu estou aqui. Certamente, nesses tempos de pandemia ou pós-pandemia, eu poderia ter feito isso virtualmente, mas estar presente é muito mais agradável. Então, queria deixar isso registrado. Bom, a pergunta não é fácil, né? Como fazer gestão de risco, ainda mais quando a gente fala de incerteza, né? Que o risco é aquele risco mensurável. Você pode ter uma distribuição, falando economicisticamente, né? Tem a distribuição de probabilidade, você tenta minimizar a probabilidade de algo ocorrer. Só que a gente não sabe a distribuição de probabilidade num processo como esse. Portanto, é preciso de mecanismos não tão quantitativos para fazer essa gestão do risco e mais qualitativos. Eu acho que o primeiro passo é fazer o dever de casa, o diagnóstico bem feito. Mapear onde que estão os riscos. E eu, dando um exemplo prático, né, no caso do Inova Empresa, os setores que deram certo foram aqueles em que a fruta já estava baixa, fácil de ser colhida. Né? Então ali tinha menos risco. Sim, tem que ser ousado, mas você pode ter diferentes níveis de ousadia e diferentes níveis de risco. E você pode, então, por exemplo, é muito arriscado se você desenvolve uma missão numa área que requer um trabalho legislativo, que você não tem certeza se vai alcançar aquela mudança legal para fazer a missão. Então, esse é um risco, né, que é uma incerteza e que, né, é difícil de fazer essa gestão. Então, mapear esses espaços institucionais em que o desafio está dado, que as cartas também estão dadas, cartas regulatórias institucionais são dadas, é uma forma de você mitigar o risco. Eu não sei qual é o tipo de risco que a pessoa mencionou, se é um risco regulatório, como eu mencionei, se é um risco fiscal, ou se é o risco do fracasso tecnológico. Esse risco é muito difícil de antever e aí passa por uma carteira de projetos, ou como no caso da Vinova, de protótipos. Não apostar todas as fichas em uma só solução, mas distribuir os recursos. Obviamente que não dá também para você jogar tudo ao ar e pensar que alguma semente vai nascer. Mais uma vez, é preciso pensar qual o potencial de antemão
há para que certas soluções venham a ser bem-sucedidas. Eu estou participando de um consórcio, tomara que eu consiga esse financiamento lá na Holanda, um consórcio para falar sobre colaborações dentro de uma política orientada por missão. E a nossa proposta, antecipando um pouco aqui, é olhar o processo de padronização. A gente sabe dos estudos de inovação que a padronização, os padrões são fundamentais para a difusão acelerada dessas soluções. Por outro lado, a gente sabe que numa política orientada por missão você precisa da experimentação. Então é um processo de aumento da variedade, é aí que eu digo apostar em diferentes soluções, mas é preciso um momento de convergência também, que é através desses padrões. Então também identificar potenciais padrões da solução é uma forma de mitigar o risco, né, em que os agentes não vão estar receiosos de apostar no cavalo errado, porque não sabe qual vai ser o padrão que vai vir a dominar. É um exemplo muito macro para o âmbito do Rio de Janeiro, mas as montadoras, até certo tempo atrás, não sabia se o carro que seria o de baixo carbono escolhido da preferência seria o elétrico, o hidrogênio, o híbrido ou mesmo o a gás natural e tudo mais. Então cada um estava apostando suas fichas sem haver uma convergência. Mais uma vez também na recarga de baterias, mesmo se o carro elétrico for o vencedor, qual vai ser o sistema que vai ser o de carregar? Então é preciso também esse trabalho de padronização para mitigar risco. Então, eu diria as duas coisas, né? 3 coisas. Um diagnóstico bem feito, ter uma carteira de projetos e não apostar em apenas uma solução, mas em algum momento também tentar definir padrões. Os padrões podem emergir do próprio mercado ou serem definidos regulatoriamente. Tem uma segunda pergunta, que a visão de um Estado empreendedor demanda uma postura empreendedora do gestor público, ou seria um exagero pensar assim? Não, com certeza, eu estou de acordo com essa proposição. Requer uma postura empreendedora. É óbvio que no âmbito do setor público, o setor público pode fazer o que está na lei e só o que está na lei. Então isso dificulta. Mas dentro desse espaço do possível, é possível empreender e propor coisas diferentes, ações diferentes. E eu acho que passa pela liderança, né, da secretaria, subsecretaria, abrir a possibilidade para o empreendedorismo do gestor público. É aí que é preciso pensar grande, é aí que, Bruno, você fala, está descolado, descolado da realidade, eu sei, e essa foi uma preocupação minha. Eu sei que a primeira parte da palestra foi muito conceitual e certamente vocês talvez estivessem se perguntando, mas o que isso tem a ver com o que eu faço no meu dia a dia? Nesse momento pode ser que tenha pouco, mas que se isso servir de inspiração para vocês empreenderem e inovarem, já vai ter valido a pena. Então, na verdade, eu também tenho uma outra questão de um trabalho que eu estou fazendo atualmente, que se chama o projeto Transições Profundas, né? Tem até uma entrevista que saiu no Valor com o professor com que eu trabalho. E uns amigos meus, e até a fala que eu tenho com esse professor, fala, mas isso é muito utópico, isso nunca vai acontecer no Brasil. E eu falo para esse professor, do jeito que o mundo anda, essas transições profundas para a sustentabilidade, uma mudança fundamental e radical nesses sistemas, não vai ocorrer. Johan é o nome do professor. Ele fala, mas é preciso ter essas utopias, é preciso pensar grande. O momento da oportunidade, da transformação vai chegar. E quando chegar, se a gente não tiver ideias, a gente não vai conseguir fazer nada, vai fazer mais do mesmo. Então, essas ideias novas servem, mesmo que sejam latentes, para que em algum momento sejam executadas. Assim como o plano, pode ser que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses, mas se vocês tiverem algo, essas diretrizes bem feitas, pode ser que em algum momento a oportunidade surja. E os servidores continuam, né? Então, vocês estando aqui, vocês podem também empurrar e empreender a partir à luz dessas ideias. Oportunizando aos presentes alguma pergunta? Aí estamos com o Vinícius. Boa tarde, meu nome é Catinha Telêfora, eu sou servidora da CEPLAG, cedida para a Secretaria de Estado de Saúde, e fiquei feliz de muito das falas do professor envolver termos que eu atuo na Secretaria, né? Na saúde. Eu coordeno a área técnica de alimentação e nutrição, temos desafios enormes em relação à questão das doenças crônicas, dentre elas a obesidade, e uma questão muito importante que todo o Brasil vivencia atualmente, que é a questão da segurança alimentar e nutricional.
Eu achei a palestra como um todo muito interessante, certamente forneceu vários insights para o nosso processo de trabalho, e a minha dúvida, na verdade, um questionamento, o professor coloca na experiência que a questão da difusão de resultados é algo que é fundamental no processo dessas políticas orientadas para a missão, né? E muitas das vezes no setor público a gente tem uma certa timidez de trazer esses resultados para não parecer soberbo ou estão fazendo campanha política, né? Então eu queria ouvir um pouquinho mais do professor, quais seriam as estratégias para a gente poder fazer isso de uma maneira efetiva, mostrando os resultados que existem no Rio de Janeiro, mesmo no contexto que a gente ainda precisa melhorar bastante, mas saber quais seriam essas estratégias para a gente fazer essas questões. Obrigada. Obrigado, Tatiana. Alô, esse tá, né? Obrigado, Tatiana. Deixa eu comentar, né, um dos outros projetos que eu participei do BID, ele justamente analisou uma política do México para tratar tanto diabetes como obesidade, né? As missões eram o tratamento da diabetes. Então, até essa área, existem experiências no mundo contemporâneas que buscam, né, endereçar essas missões. Acho que são muito importantes, né, áreas para desenvolver. Quando eu falo de difusão de resultados, tem dois aspectos. Tem esse aspecto que você mencionou. Um dos outros aspectos é que o que é desenvolvido como solução seja utilizado pela sociedade. Tá? Então, esse é um aspecto da difusão. O outro que você está mencionando é a comunicação dos resultados. É mostrar do que vem acontecendo. Eu tive, não sei se vocês conhecem, mas tive ciência recentemente de uma iniciativa que me parece excelente, que eu acho que todas as escolas do estado do Rio de Janeiro estão começando um trabalho para se tornar lixo zero, né, para diminuir o uso do lixo. Isso eu não fiquei sabendo, eu acho incrível que esteja se fazendo isso, mas não foi comunicado. Então, eu acredito que tem que comunicar esse tipo de coisa. Na própria FAPERJ, a gente faz um esforço enorme para mostrar para a sociedade aonde que vai o dinheiro, o seu dinheiro está indo para onde, né, e qual é o resultado prático que há. Né? Então, acho que esse esforço de comunicação é fundamental, até para continuar legitimando a própria política, né? Um exemplo histórico da corrida espacial, quem viu aquele filme chamado O Primeiro Homem, né? Sobre a história do primeiro homem que pisou na Lua, tem um determinado momento em que há protestos do movimento civil, dos direitos civis, contra a corrida espacial, justamente por essa questão. Para que botar dinheiro na corrida espacial se nós temos nossos próprios problemas sociais e do gueto? Mas isso, talvez, se comunicasse que os resultados da corrida espacial beneficiaram toda a comunidade, todos os cidadãos, esse questionamento talvez não ocorresse. Mas, menos do que isso, só mostra que, quando a sociedade passar a questionar uma política, um investimento, essa política vai acabar sendo posta de lado. Então, se um dia a sociedade começar a questionar por que uma certa alíquota dos impostos vai para a FAPERJ para financiar cientista e pesquisa, pode ser que passe uma lei que acabe com esses recursos para a FAPERJ. Por isso, esse esforço de comunicação é fundamental. Como fazer? Eu acho que através realmente do diálogo, as mídias sociais estão aí, as pessoas asserem isso. É preciso ter... um relatório de pesquisa não vai ser lido pela população. Tem que ser comunicação científica ou comunicação política bem feita, fácil de entender e com exemplos claros, né? Que olha, isso a gente fez, a escola agora está sustentável, diminuiu inclusive as enchentes porque esse lixo está sendo coletado de maneira... Então, assim, são exemplos, vídeos e tal. Eu acho que existem dois aspectos da comunicação e o marketing. Tem o eleitoreiro e tem o importante para comunicar à população os resultados. Então, acho que é importante, sim. Professor, na verdade, é curioso, né? Eu já chamei você de professor algumas vezes, estou aqui novamente, mas quando o senhor estava explicando aquela ideia de você ter um super grande desafio e algumas missões ligadas a ele, eu fiquei pensando como é que a gente conecta essa visão aos instrumentos tradicionais de planejamento do Estado, ao PPA, claro, mas também a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA. Existe alguma boa prática ou alguma orientação para a gente tentar gerar sinergia entre essas duas iniciativas?
Eu não sou especialista em planejamento, tenho até colegas que são gestores federais que trabalham nessa área, a gente já discutiu bastante sobre esse assunto, né? E eu acho que a forma de alinhar requer, no caso federal, pelo que a gente discute, até uma reforma da forma que você faz o planejamento plurianual, porque o ciclo de 4 anos é bastante curto para uma política orientada por missão. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, é difícil compatibilizar, eu diria. Não é impossível, mas é difícil. Mas talvez sejam ciclos diferentes de planejamento, e aí é uma questão muito técnica para eu poder te dizer como fazer. Eu não tenho ciência de experiências que fazem isso, porque no âmbito do Brasil houve tentativas, mas não foram levadas à frente. Mas eu acredito que, pensando alto aqui, existem dois caminhos. Um é pegar o PPA e pensar como transformar os objetivos do PPA em missões, e o outro é o vice-versa, é pegar as missões e, no momento do PPA, transformá-los em objetivos, né? Que eu acho que é o caminho que faz mais sentido, né? Eu diria que a subordinação deveria ser de um planejamento estratégico para o PPA, mas aí requer, né, pelo que eu entendo, a ação do legislativo estadual também, né? E aí é preciso combinar com eles. Bem, dado o avançado da hora, as demais perguntas e aquelas que hão de vir ainda no e-mail, que é ciclodepalestras@planejamento.rj.gov.br, serão encaminhadas ao professor Caetano, que, dentro da sua disponibilidade, se esforçará para atender. Exato. Eu quero mais uma vez agradecer a todos essa disponibilidade, e nós estaremos no próximo encontro, no mês de julho, também com parceria com a GEST Rio, num tema super importante. Não vamos mostrar agora, porque a gente ainda tem que confirmar com a palestrante. Mas fiquem ligados nas nossas redes e mídias sociais, porque nós vamos disponibilizá-la com maior tempo, porque esse ciclo é um sucesso com esse número, dado ao curto espaço de tempo que nós tivemos entre a semana passada, final da semana passada e hoje, para a nossa divulgação. Mas eu tenho certeza que esse será o primeiro de muitos, e nós vamos nos alegrar em ver este projeto que está sendo gerido e gestado aqui nessa gestão para o futuro do nosso Estado. Tenho certeza que há de contribuir positivamente na internalização de boas práticas no nosso Estado. Um beijo no coração de vocês e um dia abençoado para todos nós.